que eu vejo, assim, né, Priscila? Principalmente da minha área aqui, eu vejo que a maior dificuldade que as pessoas têm para seguir uma dieta, porque não adianta, elas vêm aqui, fazem aquela dieta linda, maravilhosa, cheia de opções, cheia de equivalência, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, só que não conseguem seguir porque elas acabam comendo as emoções, né? Então isso hoje... Você tem uma percepção que piorou por causa da pandemia, é isso? Eu acho que não. Tinha uma preocupação muito grande que isso acontecesse. Algumas pessoas falaram que ia aumentar a prevalência de transtorno mental. Realmente, é, aumentou, mas isso já vem aumentando ao longo dos anos, Aumentou porque aumentou, né? Não, né? não porque teve a pandemia, E porque aí, todo mundo tinha essa percepção, não, porque vai ter estourar os casos e tudo mais, o né? que que eu acho? A pandemia, ela deflagrou alguns problemas que nós já enfrentávamos. Ela escancarou algumas coisas que estavam meio veladas, mas não é que os problemas de saúde mental, os desequilíbrios, eles não existissem antes. Mas a pandemia nos obrigou um pouco a olhar para a nossa vulnerabilidade, para as nossas questões humanas, né? Então trouxe luz para esse problema, na verdade. Eu, Ele tava ali, né? Porque assim, a gente que tá de fora, né? A gente tá no nosso micromundo ali, a gente de repente não tem esse olhar. Você tá vendo o problema de dentro do negócio, né? Você tá ali, né? Você tá no front, vamos falar assim. eu acho que sim, eu acho que a pandemia trouxe à luz coisas que já estavam presentes na nossa sociedade. Então, assim, não é. As pessoas. Não tem mais problemas com saúde mental. Eles só, de repente, ficaram mais aflorados. É Foi claro, mais falado sobre isso, na foi verdade. mais falado e é claro, existiram vários processos, por exemplo, de luto. Luto não é só a perda de um ente querido. Luto por perda de emprego, por conta de perdas na rotina, perdas de pessoas próximas. Então, claro que ocorreu um boom de lutos, mas não teve uma explosão como se pensava anteriormente, de questões de saúde mental. Assim, o teu consultório tá cheio, não. Tá cheio porque já era cheio, não porque teve essa explosão, né? Há muitos anos, quem trabalha na área se preocupa, por exemplo, com o aumento de casos de suicídio. Eu lembrei logo dessa questão do suicídio, porque no início da pandemia, muitos estudiosos achavam que ia haver um boom, mas o que aconteceu foi acompanhar o mesmo crescimento que estava tendo antes. É, seguiu a mesma curva, né, nesse caso. Não É, teve aquela explosão que todo mundo isso. achava e tudo mais. É assim, só que é sempre um tabu falar sobre isso, né, Pri? Falam assim, ah, não pode falar muito sobre isso porque vai incentivar quem tá ali na deprê e tudo mais a querer fazer. Efeito Werther, o nome disso. Existe realmente uma forma, né, de falar sobre a questão do suicídio, mas é importante que isso seja falado. Agora, a gente não tem o hábito, Pet, de falar de saúde mental em geral. Se a gente tem uma dor no pé, a gente vai no ortopedista. Se a gente tem um problema no pulmão, a gente vai no pneumologista. Mas quando nós sofremos de questões emocionais, questões nos nossos relacionamentos, a gente ainda hesita muito em procurar ajuda, né? É, É mas impressionante. tem esse tabu, parece assim, ah, mas é bem escroto que eu vou falar, mas a pessoa fala assim, ah, mas eu não sou maluco, tem esse preconceito, né? É como É, se, de certa maneira, a pessoa estivesse falhando, né? É, a gente escuta muito coisas assim, mas por que que você não tenta? Por que que você não tenta melhorar? Porque, poxa, você tem tudo, olha em volta. Você não fala para um asmático, oh, você já tentou respirar? Ou para uma pessoa que tem câncer, ah, mas por que que você tem câncer? Pensa, troca. Seria um absurdo falar isso. Por que que a gente naturaliza falar isso sobre transtornos mentais, né? É, É o curioso. nome, Pri, assim, a gente trocou uma ideia um pouco antes, mas o nome é como se fosse o nome do podcast é como se fosse uma palavra de ordem. Cara, a vida é um caos e tá tudo bem, isso é o normal, né? Então, assim, nós somos humanos, nós temos nossas fraquezas, cara, mas a gente tem que continuar no combate, tem que Eu continuar na briga. até falei no início que eu amei esse nome, porque Você identificou, né? super combina com o que eu acredito. A gente até comentou, o caos é o Deus primordial.
É o que existe antes de tudo. Então, assim, a nossa existência, ela não tem uma ordem pré-pronta. A gente não é bichinho, né? A gente não é mesa, não é cadeira. Cada um de nós vai procurar os sentidos da nossa vida. O sentido da sua vida não vai ser igual ao da minha, que não vai ser igual ao do João, que não vai ser igual ao do José, e tudo bem. E nós, na nossa vida, passamos por diversos momentos de crise, desde o nosso nascimento até a nossa morte. E a gente não fala sobre isso, a gente só posta sucesso, felicidade o tempo todo. Então, a gente ainda confunde muito saúde mental com positividade. E saúde mental não é positividade, não é pensar positivo o tempo todo, até porque ninguém pensa positivo o tempo todo. Não é normal, né? Como se fosse um bobo alegre, né? O cara, Não, porra, essa pessoa não tem problema, né? é. Acho que às vezes assim, quando uma pessoa tá sempre rindo, sempre brincando e tudo mais, não é que a pessoa não tem problema, ela só encara de uma forma diferente essa... Nossa, e tem vários casos aí, até na mídia, de pessoas, atores, né? Que as pessoas achavam que tinham uma vida perfeita, que depois é, veio à tona que tinham questões de saúde mental. Então, assim, não é o fato de você estar rindo o tempo todo ou de aparentar uma imagem nas mídias que faz você uma pessoa mais feliz ou que te traz esse bem-estar. O bem-estar, a saúde mental, ela é uma capacidade de lidar com os conflitos que naturalmente vão aparecer na vida de todo mundo, porque a vida é um caos. Sim, sim, exatamente, exatamente. Quando teve a ideia do nome, foi porque, assim, que acontecia? Eu mandava mensagem pro cliente, assim, pô, e aí, como é que tá? Tudo bem? Como é que tá a dieta, tal? Ih, Peste, deu muito problema. Deu muito problema, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Cara, pô, fiquei doente, pô, deu um problema no trabalho. Aí, não, mas eu viajei, eu falei, mas aí eu não consegui seguir. Então eu falei, não, tudo bem, esse é o normal, tá? Não, não cria a expectativa que você vai chegar aqui, vai fazer a dieta comigo e você vai ter uma dieta e vai seguir aquela dieta perfeita. Porque às vezes essa capacidade de ser imperfeito que as pessoas têm, de aceitar que é imperfeito, bloqueia a evolução dela, sabe? Então, assim, não, eu errei aqui então. Errei aqui. Não, mas sim, tá. Errei aqui. Então joga tudo Joga tudo fora. fora. A dieta não é pra mim, não. Que se dane. Vou sair comendo tudo e vou largar, vou abandonar essa parada aqui. Aí depois volta. Aí fica nesse ciclo, sabe? O Infinito. pensamento 8 ou 80, ou preto ou branco, né? Como é Ou que, isso ou aquilo. como é que isso você lida com isso na terapia, o Pri? Porque isso é trabalhado também, né? Quando a pessoa chega muito no preto e no branco, para resolver essas questões, como é que é feito isso lá na tua Eu conversa? acho que isso influencia em todos os campos. Porque eu tô puxando para minha área, mas influencia em tudo, né? Não, mas eu escuto muito isso, porque é uma preocupação das pessoas. A questão do corpo, a saúde, como a gente falou, saúde mental não é algo que possa ser visto isoladamente. As pessoas se sentem saudáveis quando elas estão em equilíbrio como um todo. É o biopsicossocial, né? Biopsicossocial e espiritual, que é também um aspecto que é muito ignorado na nossa sociedade. Então, as pessoas falam muito sobre hábitos e é muito difícil você cultivar hábitos, justamente porque a gente tem esse pensamento. Ou eu faço tudo perfeito, por exemplo, ou eu vou à academia 3 horas por dia, ou então não adiantou nada. Eu lembro quando a gente trabalhava com grupos de hipertensos e diabéticos, a gente falava muito sobre a caminhada 20 minutos, 30 minutos. Parece que não é nada, mas é algo muito importante para as pessoas, porque isso cria o efeito carambola. É uma mini coisa que você modifica e que traz muitos benefícios, porque, por exemplo, nessa caminhada de 20 minutos, o cara já está em contato com a natureza, às vezes o cara interagiu com outra pessoa, ele pensou um pouco mais sobre os hábitos dele, então ele vai pensar 2 vezes antes de se jogar em cima de um salgadinho. Então, às vezes a mudança de hábito, de pequenos hábitos, trabalho de formiguinha e constante, é muito mais importante do que uma virada É o que eles supermaster. falam de empilhamento de hábito, Pri, assim, tipo, um hábito vai puxando o outro, isso é real? Isso, eu considero que isso é muito importante. A gente
minimiza um pouco a importância dos hábitos. A gente acha que as mudanças vão acontecer de uma hora para outra. Você acabou de assistir um corte do podcast A Vida é um Caos. E para você assistir o episódio completo é muito simples, é só você pegar o link que está aqui na descrição deste vídeo. E se você tem um canal de corte e quer usar o conteúdo do podcast A Vida é um Caos, fique à vontade. A única coisa que eu peço é que você coloque o link do episódio completo na descrição.